capítulo 2, eles recebem o dom do Espírito Santo e esse é o nascimento da igreja. No capítulo 3, eles ainda continuam num período de transição a algumas práticas judaicas próprias da nação dos judeus, como por exemplo, ir fazer a oração no templo, aproximadamente às 3 horas da tarde. Quando eles chegam num dos portões, um grande portão chamado Porta Formosa, um homem vem sendo carregado, é um homem aleijado, ele é coxo desde o seu nascimento. Por que essa informação é importante? Porque as pessoas conheciam esse homem. Continuamente as pessoas levavam esse homem e colocavam ele ali na porta do templo, como vemos hoje em muitos lugares, para que ele pudesse praticar o seu pedido desesperado de esmolas. Então as pessoas conheciam esse homem que estava ali continuamente como um pedinte aleijado. Esse homem olha para Pedro e João e pede a eles algum donativo. A resposta daqueles apóstolos é: nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levantou. Dizem que isso pouco acontece hoje, porque a igreja tem ouro e tem prata. O que acontece é que então, por conta dos ensinamentos dos apóstolos e deste grande sinal que impactou de tal maneira as pessoas que estavam ali, a igreja não parava de crescer. E de um grupinho de 100 e poucas pessoas, agora chegou na casa dos milhares, 5.000 seguidores. E não fazia muito tempo que eles tinham tentado aplacar esse movimento messiânico, crucificando o líder, Jesus. E agora o problema é que parece que os cristos estão se multiplicando. Então o Sinédrio entra em cena mais uma vez. O Sinédrio é uma espécie de Supremo Tribunal Federal dos Judeus, composto por sacerdotes, saduceus, fariseus, doutores da lei, anciãos, homens de respeito. O que nós temos aí? Então, 70 homens mais o sumo sacerdote. Quer dizer que a nata intelectual e econômica dos judeus estava representada ali. Então, com um mandato coercitivo, o Pedro e o João tiveram que comparecer diante deles. Mas não porque fizeram alguma picaretagem, alguma malandragem, por uma única razão: porque eles anunciavam o nome de Jesus. Sabe o que é fascinante? Pedro e João são pescadores, são pessoas simples, eles são da Galileia, são homens rústicos, que não tiveram uma instrução formal. A única pessoa que os instruiu foi Jesus de Nazaré, caminhou com eles, comeu com eles, anunciou a palavra de Deus a eles. Eles eram homens que tinham um sotaquezinho engraçado, porque eles vinham lá daquela região do norte de Israel. Ali nós vemos o que uma pessoa cheia do Espírito de Deus é capaz de fazer. Eles não se acovardam diante dessa nata social, e ao invés de fazerem papel de vítima, Pedro imediatamente se transforma no promotor do juiz divino e diz assim: eu anuncio Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Sensacional essa coragem dele. Dizem que um grande herói grego, Aquiles, certa vez estava numa batalha, e era uma batalha sangrenta, e disseram a ele: Aquiles, se você for em frente agora, você vai morrer. Ele disse: pois mesmo assim eu decido ir em frente. Foi exatamente o que fez Pedro. Pedro, naquele momento, ele disse: eu decido ir em frente, porque mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. A pergunta do Sinédrio era muito simples: em nome de quem vocês fazem isso? Quem é que está dando autorização para vocês? Cadê a credencial de vocês? Quem autorizou vocês? E a resposta de Pedro no versículo 12 é uma resposta tão simples: uma salvação em outro nome. Nós fazemos isso em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é apenas Jesus, nada mais que Jesus, nada além de Jesus, nada menos que Jesus.
Sabe, nós estamos comemorando nesse ano 500 anos da Reforma Protestante. Quando, no ano de 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero pregou nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. É importante lembrarmos o seguinte: a reforma não é fruto de uma especulação intelectual, de uma turma que sentou num bar e bebeu uma cerveja e falou, vamos mudar a igreja. A reforma é fruto de pessoas que estavam angustiadas e queriam responder a uma pergunta muito simples: como pode um homem pecador, falho, se apresentar justo diante de um Deus santo e todo-poderoso? Já se fez essa pergunta? Você já brigou no carro antes de chegar na igreja? Já brigou com o filho antes de chegar na igreja? E você fala, olha, eu nem devia estar aqui, mas quando chega, paz, boa noite, como vai? 2 pecados, um de quebrar o pau no carro e o outro ainda de mentir na porta. Nós somos pecadores. Orgulho, mentira, maledicência, fala mal das pessoas, cobiça o que é do próximo. Como podemos nos aproximar de Deus? Agora, esse monge agustiniano chamado Lutero tinha essas inquietações, ele era sincero. A sua história diz que ele se martirizava, se autoflagelava, ele se cortava, ele dormia no chão frio. E ele descobriu algumas coisas iluminado pelas Escrituras, que o justo vive pela fé. E como o justo sabe disso? Sabe pelas Escrituras. E fé no que? Não é fé na fé, é fé no Salvador Jesus. É assim. Essa foi a resposta. Mas veja só, a grande dificuldade que nós encontramos na história é que nunca ninguém negou isso, que é o Cristo. Só que as pessoas afirmavam, não, é Jesus. Só que é Jesus mais indulgência. É Jesus mais batismo. É Jesus mais os concílios. É Jesus mais purgatório. É Jesus e mais alguma coisa. E o problema, eu temo que nós estamos vivendo a mesma situação hoje em dia. Você diz, aceita Jesus, mas você tem que fazer uma campanha. Não, mas eu creio em Jesus, mas você precisa ir lá naquela montanha, em tal lugar, naquela igreja tal, com o pastor tal, com o bispo tal, com o apóstolo tal. Pedro tinha uma resposta muito simples: Jesus, apenas Jesus, nada além de Jesus, nada menos que Jesus, nada mais que Jesus. Essa é a essência da nossa fé. Essa é a essência. E amanhã, na segunda-feira, acordar com Jesus, caminhar com Jesus, conhecer a Jesus, crescer na presença de Jesus. É saber que quando se dobra os joelhos para orar, se conversa com Jesus. É saber que Jesus está conosco todos os dias, nos bons momentos, nos maus momentos, nas alegrias, nas tristezas. Quando nos sentimos muito animados, Ele está conosco. Quando nos sentimos desanimados, Ele está conosco. No final do dia não é a estrutura, não são os processos sistêmicos. No final do dia não é uma coisa, não é uma ideia, não é um conceito. No final do dia e da vida é uma pessoa. É Jesus. E ao longo da história tem sido um grande debate entre discernir o e o somente. Para sofisticar, eles diziam no latim o et e o sola. É aqui que precisa decidir: é ou é somente? E hoje, nessa noite, nós estamos conversando sobre só o Cristo. Somente o Cristo. Esse é o alicerce. Você sabe que no dia 12 de maio de 2008, em Sichuan, na China, aconteceu um terremoto. Um terremoto que na escala Richter atingiu de 7 a 9. Milhares de pessoas morreram. 100 mil pessoas desaparecidas e mortos. E 5 milhões sem ter onde morar. Mas sabe o que chamou a atenção? O que chamou a atenção das pessoas foi que alguns prédios de hotéis de 10 andares estavam lá, em pé. E escolas
parênteses aqui, parabéns a todas as professoras e professores. Quantos nós temos aqui? Deixa eu ver. Vamos dar uma salva de palmas para as pessoas. As escolas caíram com 4 andares. Como é que um prédio de 10 fica em pé, a escola com 4 cai? Especialmente quando hoje já se sabe os recursos tecnológicos, construtivos, para que um edifício suporte as movimentações que fazem parte da natureza. Foi investigar e o New York Times publicou uma matéria. Sabe qual foi o problema? O material usado na construção. Nas escolas, usavam os materiais mais baratos que eles puderam ter acesso. A ferragem era mais barata, o concreto era mais barato, despencou tudo aquilo. Algumas vezes as pessoas põem a culpa em Deus em coisas que são responsabilidades humanas. As tragédias naturais são muito maiores, você pode observar, especialmente nos países menos desenvolvidos. Por quê? Porque trata com leviandade as coisas. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje. Qual o problema? Porque caiu. A estrutura não era boa, a fundação não era boa. Eu tendo, conversando com pessoas que às vezes começam a professar a fé em Jesus, pessoas com quem eu converso, a gente caminha por um tempo, daqui a pouco, pastor Marcelo, eles se vão. Bate um vento qualquer de dificuldade, eles desistem de tudo. Eles desistem da fé porque não se deu bem com o vizinho que sentou do lado. Eles desistem da fé porque o pastor naquela noite disse alguma frase, uma coisa que ele não achou legal. Eles desistem de tudo. Sabe qual é o problema? É um problema de fundação, é um problema de alicerce do edifício, é um problema de perceber a experiência cristã como alguém que não se alicerçou na pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E qual é o alicerce? Qual é esse fundamento? Esse fundamento é Jesus, que é a pedra de esquina. Naquela época, quando eles iam construir, eles com uma pedra iam travando uma pedra na outra. Você tira essa, cai tudo. Se você tirar Jesus da história, cai tudo. A grande pergunta que eu e você devemos responder nessa noite, que meditamos sobre só o Cristo, somente o Cristo, é: em que está alicerçada a nossa fé? Ou melhor, em quem está alicerçada a nossa fé? Se a nossa fé estiver alicerçada em qualquer outra pessoa que não seja Jesus, quando os ventos vierem soprando, quando os terremotos da vida vierem ao nosso encontro, a nossa construção não se manterá em pé. É Jesus, só Jesus, nada mais que Jesus, nem menos que Jesus. Voltando em Atos capítulo 4, vamos considerar o que Pedro nos apresenta nesse texto tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Capítulo 4, versículo 12. Projetando aqui. Atos 4, 12. A primeira coisa que eu quero que você note é a prioridade: salvação. Veja, o Sinédrio, eles estavam preocupados com um homem que havia sido curado. Pedro apanha aquela perspectiva míope e microscópica e ele expande. Ele fala: vocês estão preocupados com um homem que foi curado? Deixa eu te falar uma coisa: existe algo chamado salvação. É muito maior do que o benefício físico que esse homem recebeu. A salvação é algo imenso. E quando nós vemos Pedro iniciar o seu discurso aqui falando de salvação, nos apresentando salvação como uma grande prioridade,
isso deve nos fazer pensar que a salvação é a coisa mais importante que nós podemos ter. Alguém já disse que se a nossa maior necessidade fosse financeira, Deus teria enviado um economista para nos ajudar. Mas a nossa maior necessidade é salvação. Por isso Ele nos enviou o Salvador. Mas o que significa ser salvo? Note que a salvação é sempre disponível. Ela está num presente contínuo. Pedro não disse, houve salvação. Ele não disse, haverá salvação. Pedro disse o quê? Há salvação. Hoje é salvação. Amanhã tem salvação. Todo dia é dia de salvação. Há salvação. Porque há grande necessidade que todos temos. Mas sermos salvos do quê? Já parou para pensar nisso? O que significa ser salvo? Do que você é salvo? Quando nós falamos de sermos salvos, há dois aspectos. Um é positivo e o outro é negativo. Vou começar pelo negativo. Ser salvo de algo. E positivo é ser salvo para algo. Estão comigo? Diga bem. Ser salvo de algo, ser salvo para algo. Salvo de quê? A Bíblia nos ensina que Deus é justo e Deus é santo. Logo, os pecados ofendem a Deus. Os nossos pecados, os meus pecados ofendem a Deus. Voltamos àquela pergunta. Se ofende, como é que eu posso aparecer diante de um Deus justo e estar justificado? Como que eu posso ser aceito por Deus se eu, Leandro, sou um pecador? Eu preciso então primeiro ser salvo da justa ira de Deus. Quando Deus se ira com a humanidade, isso inclui Deus é justo. Deus é justo em irar-se com os meus erros, os meus desmandos e a minha maneira de lidar com as coisas. Deus é justo. Então Jesus vem e paga esse preço, cumprindo a justiça divina. Então a primeira coisa da qual eu sou salvo é da ira de Deus. É por isso que eu sei que um dia eu não serei julgado e lançado no inferno, porque Jesus pagou esse preço por mim. Mas há uma segunda coisa da qual eu também sou salvo, dos meus pecados. Jesus não me salvou para eu ser livre para pecar, mas Jesus me salvou para eu ser livre para não pecar. E Ele me dá todos os recursos para eu vencer aquilo. Ele me dá o poder do Espírito, Ele me dá a palavra de Deus, Ele me dá os irmãos, Ele me dá o presbitério da igreja, irmãos que me encorajam, Ele me dá o recurso da oração. Mas, 1 João, se eu pecar, eu tenho um advogado justo, Jesus, que me purifica de todos os meus pecados. Então eu sou salvo da ira de Deus. Deus não está de mal, amém? Quando a gente começa a enfrentar isso, poxa, acho que Deus está de mal. Deus não está de mal. Se você está em Jesus. Agora vamos entender, salvos do quê? Salvos para quê? Salvos para sermos membros da família de Deus. Deus poderia simplesmente nos perdoar. Você talvez já tenha perdoado alguém algum dia e disse assim, eu perdoo você, mas você segue teu caminho, eu sigo o meu. Já fez isso? Eu perdoo você, você segue teu caminho, eu sigo o meu. Mas não é o que Deus fez no Evangelho. Deus não disse assim, eu te perdoo, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Deus disse assim, eu perdoo você e você vem para a minha casa, você vai ser meu filho. Você é membro da minha família. Salvo para quê? Para ser filho de Deus. Salvo para quê? Para ser ministro de Deus. Você anuncia a glória e a beleza do Evangelho àqueles que estão à sua volta. É por isso que nós não somos salvos, gente. Vou contar um segredo. Nós não somos salvos só para te vir aqui no domingo cantar e dar uma oferta. Nós somos salvos para sermos embaixadores do Evangelho. Para amanhã, com as pessoas com quem você interage, você é luz, você é sal, você tem uma mensagem de esperança, você é alguém diferente. As pessoas olham tudo com negatividade, você olha com fé, porque você foi salvo para ser um membro da família de Deus. Deus é teu Pai. Então, quando nós consideramos isso, vem a outra pergunta. Então, já sei do que eu sou salvo, já sei para que eu sou salvo, mas por que eu sou salvo por Jesus? Então, Pedro nos diz nesse texto, no versículo 12, que há uma exclusividade na salvação. Ele fala, não há outro nome. Não há outro nome para a gente ser salvo. É interessante que ele faz uma combinação aqui.
A primeira coisa que ele diz é que é Jesus. Jesus é um nome humano. No Antigo Testamento, quando lemos o livro do conquistador de Canaã, Josué, é o mesmo nome hebraico. Nos dias de Jesus existiam muitos homens que se chamavam Jesus. Aliás, eu estudei aqui em Suzano, na escola Oswaldo de Oliveira Lima, no Jardim Revista. Conhece? Alguém conhece aqui? Conhece? E na minha sala de aula, do lado da minha carteira, tinha um garoto que estudava comigo. Sabe qual era o nome dele? Jesus. Lá em Mogi nós temos uma pessoa próxima, de vez em quando visita a igreja bíblica, até um médico em Mogi. Sabe qual é o nome dele? É Jesus, doutor Jesus. Não é aquele da Bíblia, é outro. Porque Jesus é um nome humano. Milhares de judeus eram chamados de Jesus. Quando Deus foi enviar o seu filho a esse mundo, ele disse: eu quero um nome de gente para ele, eu quero um nome humano para ele. E o anjo disse assim: o nome dele tem que ser Jesus, que significa o quê? O Senhor salva. O que ele fez ao assumir esse nome? Ele se identificou conosco, com a nossa humanidade. Em Isaías capítulo 53, ele é chamado de o servo sofredor. Ele se associou a nós. Alguém já disse que esse nome, Jesus, é o nome da humilhação, que é o nome humano, é o nome do homem-deus, ou do Deus-homem que teve fome, que teve sede, que se cansou, que dormiu, tirou cochilo no barco, que pediu comida, pediu para os discípulos ir comprar comida. É o Jesus que chorou, é o Jesus que no Getsemane se angustiou. É o Jesus homem, que se solidariza conosco, que entende a nossa humanidade. Não é bom saber disso? Que lá na Trindade tem alguém que entende a nossa humanidade e se compadece de nós. E o nome dele é Jesus. Mas Pedro não chama ele apenas Jesus, ele é Jesus Cristo. Não é só Jesus de Nazaré, não podia ser mais simples que isso, mas ele é Jesus Cristo. Agora, Cristo fala da sua divindade, fala das promessas, que ele cumpre todas as promessas da Bíblia. Eu anotei, vou tentar rapidamente compartilhar em síntese. Por exemplo, em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, em Levítico ele é o sumo sacerdote, em Números ele é a coluna e o pilar, em Deuteronômio ele é o profeta, em Josué ele é o comandante do Senhor, em Juízes ele é o anjo do Senhor, em 1 Samuel ele é o sacerdote fiel, em 2 Samuel ele é a torre de salvação, em 1 Reis ele é maior que Salomão, em 2 Reis ele é o rei eterno, 1 Crônicas ele é a arca da aliança, 2 Crônicas ele é o sangue da expiação, em Esdras ele é a libertação do cativeiro, Neemias ele é Deus maravilhoso, Esther ele é Mordecai, em Jó o redentor vivo, nos Salmos o rei da glória, em Provérbios amigo mais chegado que o irmão, em Eclesiastes é o doador do pão, no Cantar de Salomão ele é o amado, em Isaías é o servo sofredor, em Jeremias ele é o Senhor a nossa justiça, em Lamentações ele é a porção do povo, em Ezequiel ele é o rio da vida, em Oséias ele é a chuva, em Joel ele é o refúgio, em Amós resgatador, em Obadias libertador, em Jonas o sepultado e ressurreto, em Miqueias o Deus perdoador, em Naum a fortaleza, em Abacuque a âncora da fé, em Sofonias a purificação, em Ageu o pastor, em Zacarias o ramo, e em Malaquias ele é o sol da justiça. Ufa! É nele que tudo se cumpre. E vou te dizer, eu tenho aqui anotado até Apocalipse, mas vocês não vão aguentar com isso. Prega, irmão, prega. Ele é tudo isso. Ele é o Cristo. Ele é aquele que pode nos salvar totalmente. E por que pode? Versículo 10 do capítulo 4 diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste. Ele pagou o preço. Crucificado, ele morreu por nós. Ele desejou pagar esse preço por você. Por que vamos acrescentar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, quando quem pagou o preço pelas nossas vidas foi Ele? De vez em quando eu, como pastor, vou te contar uma coisa. Eu gosto quando as pessoas se frustram comigo. Eu gosto.
Porque me tiram de um pedestal sobre o qual eu jamais deveria estar. Eu quero que se frustrem comigo e corram para Jesus. É Ele, por Ele, para Ele. Glórias a Ele para sempre. E a pergunta é: muito bem, Ele morreu por nós, mas e daí? A pergunta: Deus aceitou o sacrifício dele? Então Pedro nos diz: Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou. O que quer dizer isso? Jesus poderia, como qualquer outro mártir, ter permanecido morto, mas ele ressuscitou. O que quer dizer isso? Deus aceitou o sacrifício. A conta está paga. Não precisamos de um evangelho diluído. Não precisamos de um evangelho diluído. Nós precisamos de um evangelho puro. Não precisamos do evangelho mais política. Não precisamos do evangelho mais prosperidade. Não precisamos do evangelho mais psicologia. Não precisamos do evangelho mais sociologia. Não precisamos do evangelho mais filosofia. Todos esses conhecimentos são importantes e têm valor. Mas para a nossa salvação, precisamos apenas do evangelho. Precisamos apenas de Jesus. Richard T. Henry é um escritor norte-americano e ele conta que na sua biblioteca ele tem um livro que fala sobre um oficial que foi muito fiel a Napoleão. Mas esse oficial foi mortalmente ferido numa batalha. Ele pediu que trouxesse até ele Napoleão. E quando Napoleão chegou onde ele estava, esse homem pedia: Napoleão, me salve! Napoleão, me salve! Napoleão, vendo a condição do homem, apenas meneou a cabeça e foi embora. Diz o livro que ainda podia ouvir aquele homem sussurrando até a morte, enquanto o abraço frio da escuridão, do mistério do outro lado da eternidade o abraçava. Ele dizia: Napoleão, salve, Napoleão, salve. Napoleão, incapaz de salvá-lo, só uma pessoa pode nos salvar. Pode nos dar vida agora, uma vida de qualidade agora, nos garantir vida eterna. O nome dele é Jesus. Por isso nós cremos com toda a nossa convicção que é por Jesus, para Jesus, somente Jesus. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Ele que nessa noite aceite a nossa adoração, a nossa gratidão. Talvez você esteja aqui hoje com dúvidas sobre a sua salvação, ou onde você pode encontrar esperança. Olha, não é uma placa, não é um homem, não é um conceito, não é uma filosofia. É Jesus. E a maior necessidade que eu e você temos não é apenas econômica, psicológica, é a nossa salvação. Então que hoje possamos nos render a Ele e pedir que Ele nos ilumine. Oremos. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão e cada irmã que aqui se encontra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por Jesus. Só por Jesus nós temos salvação. Que possamos, Senhor, nos agarrar ao Cristo que nos agarra também em Sua graça. Sabendo, Pai, que é por Jesus que nós temos vida, e vida eterna, e vida interna. É em Jesus que nós temos melhor qualidade de vida, Pai. Abençoe as pessoas que aqui se encontram e dá-nos, Senhor, essa alegria de vivermos na certeza de que temos o maior de todos os tesouros. O nosso maior tesouro é Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado àqueles que cochilaram levemente, mas não roncaram. Cochilar pode, roncar não. Deus abençoe vocês, que possamos viver sempre para a glória de Jesus. Obrigado por você aceitar o desafio de tocar o piano. Você permitiu, né? Deu um encorajamento. Amém. Pastor Marcelo.